Meus irmãos, a paz e a graça. Cleiton Souza mais uma vez, para mais uma empreitada aí para tratar acerca da Santa Palavra, ainda mais para iniciar, um livro maravilhoso que tem tamanha importância aí para a nossa caminhada da fé. Hoje vamos tratar sobre o livro de Isaías, que vai tratar sobre o servo sofredor. Ele é o 23º livro da Bíblia, tá? E hoje vamos iniciar assim. Normalmente eu utilizo uma devocional, mas hoje vamos fazer de uma forma um pouquinho diferente, já para tentar contextualizar o versículo-chave desse livro, que é o livro do profeta Isaías, que eu peço por gentileza que abramos nossa Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, tá? Enquanto isso, fazer uma oração para que Deus abençoe essa nossa jornada, essa nossa empreitada aqui, para que possamos realizar um trabalho de forma coerente, tá? Maravilhoso Deus, Pai querido, ó Senhor, ó Altíssimo, pedimos e suplicamos para que o Senhor nos dê a devida instrução e nos dê a coragem, nos dê o entendimento para que possamos aqui apresentar corretamente o ensino acerca da Tua Santa Palavra, ainda mais acerca de um livro profético de tamanha importância para entender a caminhada e a finalidade da vinda do Cristo Jesus. Assim, Pai, peço que o Senhor me capacite para que eu possa ensinar de forma correta e que o Senhor também capacite o coração, mente e espírito de todos os nossos irmãos que estão neste momento acompanhando ou que irá assistir em outro momento. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos lá, hein? Isaías, capítulo 53, tá? Assim diz, a Santa Palavra, porque o versículo-chave deste livro é justamente o capítulo 53, vai estar no capítulo 53, verso 5, tá? Mas vamos tentar contextualizar esse versículo, porque se entendermos exatamente o Isaías 53, entendemos exatamente qual é a finalidade do Cristo Jesus, a vinda do Cristo Jesus, tá bem? Então assim diz o Isaías 53, tá? Ele fala: o povo diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Mas o que foi que ele acabou de ouvir? Porque Isaías 52, ele vai informar lá no capítulo 13, 14, que o servo do Senhor seria encaminhado, esse servo seria louvado, esse servo seria muito homenageado. E que muitos ficariam horrorizados, porque ele ficaria totalmente desfigurado e sequer pareceria um ser humano devido à atrocidade que iria sofrer. E aí Isaías no capítulo 53, verso 1, já pergunta, o povo diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? O povo diz isso para o pregador Isaías. Quem diria que o Senhor estaria agindo diante de um momento de atrocidade, diante de uma situação extremamente atípica, onde um homem que se diz que é filho de Deus e que ele é o próprio Deus, estaria sendo maltratado pela humanidade? E aí no verso 2, em continuidade, Isaías continua nesse capítulo de forma magnífica para explicar a finalidade do Cristo. Ele diz, pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca, aquele que se tornaria até mesmo improvável, ainda assim haveria luz, a luz no meio das trevas, no meio da dificuldade. E ele fala, ele, o Cristo, não seria bonito, ele não era bonito e nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse.
Verso 3. Ele foi rejeitado, ele foi desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fins. Era como alguém que não queremos ver, né? Nós nem mesmo olhávamos para ele e o, pois, desprezávamos, né? Verso 4. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa da própria culpa dele, que Deus estava o castigando, que Deus estava maltratando e ferindo o Messias. Aí vem o verso 5, que é o verso-chave para entender a missão profética de Isaías, que era trazer essa mensagem para o povo de Deus e para toda a humanidade, para entender Cristo Jesus, porque um cristão que não consegue entender o livro de Isaías, capítulo 53, verso 5, ele sequer pode ser chamado de cristão, porque ele não vai entender o caráter vicário do Messias. Então assim diz no verso 5, porém, Cristo ou o Messias estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que haviam se perdido, porque cada um de nós seguimos o nosso próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo santo, e fez com que o Messias sofresse o castigo que nós merecíamos. Mas o Messias ele foi maltratado e aguentou tudo humildemente e não disse sequer uma palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto ou como ovelha quando cortam a lã. Ele foi preso, condenado, levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. E ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Ele foi enterrado ao lado de criminosos. Na tradição católica, os criminosos seriam Dimas e Simas. Ele foi sepultado com os ricos, porque veio José de Arimateia e Nicodemos para realizar o sepultamento dele. Embora nunca, esse homem, apesar que ele recebeu todas essas transgressões, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira, era um imaculado, né? Não tinha pecado naquele homem. Verso 10, para finalizar, e o Senhor diz: eu quis maltratá-lo e quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar os pecados. Por isso, ele terá uma vida longa e verá os seus descendentes, porque a partir dali nasce os filhos da luz. E ele fará com que o meu plano dê certo. Que plano esse? Plano salvífico. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da dedicação que ele teve e ficará completamente satisfeito, porque o meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem e os pecados dele serão perdoados. Para finalizar, por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e com os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso, e ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Então assim, o capítulo 53 é um capítulo chave para entender a cristandade, para entender a fé cristã. Temos que entender esta ideia. Então essa visão profética de Isaías, né, ela dá todo um pavimento, ela sedimenta, ela abre o caminho para uma visão totalmente do Novo Testamento, que é justamente aqui trata acerca da visão do Cristo. Tá bem? Então, a partir disso, vamos agora abordar acerca do próprio livro, já que entendemos qual é a mensagem profética e já que entendemos exatamente a simbologia ou qual era a finalidade do Messias. Então, esse livro de Isaías é o 23º livro do Antigo Testamento, de toda a Bíblia, né? Esse livro, na aula passada, falamos sobre Cantares de Salomão, que é o livro que fecha o bloco dos livros de sapienciais, os livros
poéticos, né? Então ele finaliza o bloco. Já Isaías inicia esse bloco de livros, que é chamado de bloco dos livros dos profetas, ou dos livros proféticos. Ele inicia com Isaías e finaliza com o último profeta, que é Malaquias. E após Malaquias temos 400 anos de silêncio profético e iniciamos com o maior profeta nascido de mulher, que é João Batista, tá bem? Que é o último profeta apontado na própria Bíblia. Diga-se, o último profeta antes do Cristo Jesus, tá? O livro de Isaías é praticamente chamado de mini-bíblia, né? Porque praticamente ele é composto de 66 capítulos, né? Lembrando que a Bíblia também é composta de 66 livros. Então isso é o maior livro, né, dentre os profetas, é o livro de Isaías. Ele vai perder, pelo tamanho, ele vai perder apenas para o livro de Salmos, que vai ter 150 capítulos, tá? Lembrando aqui apenas que profeta, já que Isaías era um profeta, o profeta no termo hebraico quer dizer nabi, né? Já o termo profeta na língua grega, ela vem do profetes, que quer dizer aquele que fala pelos deuses, porque o profeta nada mais, nada menos é que um mensageiro do Senhor, porque ele é um portador de uma mensagem que deve ser passada para o povo a fim de exortar e consolar, ou justamente apontar aí um castigo do Senhor. Isaías cumpriu muito bem esta missão determinada por Deus, tá bem? Profeta também tem uma ideia pelo latim, que é o pro, que quer dizer à frente, mais adiante, e feme, que quer dizer palavra. Por isso que é aquele que diz uma palavra mais adiante, ou seja, é aquele que anunciava o futuro. Mas a ideia de profeta, diretamente baseado nas escrituras, é aquele detentor da mensagem de Deus e que deve ser passada para o povo. Tá bem? A ideia do livro de Isaías, exatamente, Isaías é chamado de o profeta da salvação. Por quê? Porque ele vai apontar não só a ideia do castigo, mas ele também vai apontar a salvação através do servo sofredor, através do Messias que viria. Nenhum outro profeta apontou acerca do Messias como o próprio Isaías. Isaías aponta para o Messias de uma forma bastante detalhada, bastante rica, que nenhum outro profeta chegou nem perto, tá? Então ele é chamado de profeta da salvação, porque ele traz essa ideia redentora, né, através do Filho de Deus que visitaria a humanidade para morrendo, né, pelos nossos pecados. Ele também é chamado de profeta evangelista, né? Por que profeta evangelista? Porque o Novo Testamento praticamente não, é o cumprimento das profecias de Isaías. Tanto é que um exemplo, em Isaías vamos encontrar no capítulo 1, falando sobre a queda do homem. Deus lá fala, olha, você era meu povo, você era como prata pura, hoje vocês não valem nada devido à queda, tá? Lá no capítulo 40, já diante da queda e diante de diversos anúncios de castigos que viria, obviamente o povo foi exilado lá na Babilônia, e posteriormente com uma ideia de consolação, Isaías lá no capítulo 40 vai dizer que com uma voz que clama no deserto iria abrir o caminho para o Senhor. Isaías capítulo 40. Se no capítulo 1 ele vai falar da queda, no capítulo 40 ele vai falar sobre essa voz que clama no deserto. Então a gente vamos remeter lá para Mateus capítulo 3, que vai falar sobre João Batista, que tinha essa ideia, um homem que vivia no deserto, que passou a anunciar a remissão de pecados e a ideia de justiça, apontando que o Messias viria. Isaías, além de falar de queda e a ideia da vinda de uma voz que clamaria a vinda do Senhor, ele também vai falar que uma virgem, né, teria um filho, né, lá em Isaías 7. Do mesmo jeito ele vai falar em Isaías 9, nasceu uma criança, né, e ele vai ser chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Príncipe da Paz. Então, além dele dizer a queda, ele informar que alguém clamaria no deserto, que uma virgem teria um filho, que nasceria uma criança que seria luz para o mundo. No capítulo 61, ele vai dizer que o Espírito de Deus repousaria sobre o Filho de Deus. Aí vamos encontrar lá em Lucas capítulo 4,
que Cristo abre o livro de Isaías lá na sinagoga e diz: a partir de agora se cumpre essa profecia em mim, onde o Espírito de Deus repousa em mim, né? Para quê? Para que eu passe a anunciar as boas novas. Já Isaías no capítulo 53, que nós lemos aqui na íntegra, vai apontar acerca da vida e morte do Cristo. Observe que o livro de Isaías baseia, ou seja, ele dá toda a base para o Novo Testamento, porque o Novo Testamento vai apontar acerca da vinda do Cristo, a ideia, porque a ideia de Isaías do Messias era uma ideia um pouco mais superficial, então eles não entendiam exatamente como é que seria aquele próprio Messias, e aí o próprio Cristo vindo, né, na forma humana, passa a explicar à humanidade qual foi a finalidade e exatamente qual seria a mensagem. Tá bem? Então, dá 6 capítulos de Isaías, explica praticamente todo o Novo Testamento. Vamos encontrar um no capítulo 1, capítulo 40, capítulo 7, capítulo 9, capítulo 61, capítulo 63. Se lermos esses seis capítulos, entenderemos perfeitamente o Novo Testamento, tá? Passada essa ideia, vamos tratar sobre o título, né? Obviamente o título leva o nome do seu autor, o nome do escritor. Todos entendem, todos apontam que realmente foi o próprio Isaías que escreveu. Apesar que tenham, todos não, desculpe, existe uma teoria que entende que tiveram outros autores, porque o livro realmente ele tem uma divisão que corta de uma forma bastante, tratando de um assunto, porque uma parte ele vai falar sobre as profecias, apontando acerca do juízo, acerca do julgamento. Já no outro momento ele vai tratar sobre a consolação, sobre a ideia salvífica, né? Então aponta que a segunda parte poderia ter sido escrita por outra pessoa, mas não. O entendimento majoritário é que sim, que o próprio Isaías tem escrito esse livro, o qual leva o seu nome. E o nome Isaías, gente, o que significa o nome Isaías, né? O nome Isaías quer dizer o Senhor é a salvação, né? O Senhor era a salvação. Então já nos dá aí a ideia que o próprio nome dele já nos remete à ideia central do livro, que é informando acerca do castigo que viria e acerca da salvação que viria através do Messias. Tá bem? Então o nome Isaías quer dizer o Senhor é a salvação. Praticamente a mesma, é semelhante aos nomes de Josué, Elias e Jesus, né? Que a ideia de que Deus é a salvação. Como eu até apontei aqui, o próprio livro de Isaías, ele é de tamanha importância, dado o caráter profético que ele tem, que somente no Novo Testamento ele é citado, o texto dele é citado 65 vezes, tá? E o nome Isaías é citado por volta de 20 vezes. É o profeta mais citado, é o profeta mais mencionado no Novo Testamento, porque realmente entender o Novo Testamento é somente você ler Isaías, né? Que é somente o cumprimento de uma profecia que foi anunciada 700 anos antes da vinda do Cristo Jesus. Tá bem? Qual o propósito do livro, né? O propósito são dois. É chamar a nação de Judá de volta para Deus, dizendo: olha só, volte, deixe de pecar e venha seguir as ordenanças, os estatutos, os mandamentos, a lei de Moisés. Sigam aqui fielmente o que o nosso Deus determina através de suas leis, através do que os pais, né, apontavam. E este chamamento vai vir carregado de muita estrutura, de muito texto muito bem elaborado, poemas, poesias, parábolas, parte histórica, profético, praticamente é todo o livro. Então, a ideia, a finalidade primordial do livro, a primeiro momento, é o chamamento, né? O povo estava cometendo diversos erros, caindo em apostasia, tinha um padrão de religiosidade eles seguiam um padrão de religiosidade, mas estavam com o coração corrompido. Não adianta, ele falava, não adianta você vir aqui jejuar, o verdadeiro jejum é a justiça. É você justamente ser benigno, é você praticar o bem, praticar a misericórdia, né? Além dessa ideia
que eles tinham um padrão de religiosidade vazio, coração totalmente pecaminoso, e ele tinha que fazer um chamamento daquele povo para uma ideia de justiça e misericórdia, ele também revelou a salvação divina através da vinda do Messias. Então, se vocês entenderem esses dois propósitos do livro, facilita a leitura. Um chamamento, deixe de cometer pecado e passe a andar no caminho de santidade. E o segundo, ele vai apontar acerca da vinda do Messias. Esses são os dois propósitos, tá bem? Acerca da autoria, professor, quem foi Isaías, né? A Bíblia vai nos apontar alguns detalhes da vida desse homem, né? Por gentileza, abra a Bíblia de vocês no livro de Isaías, capítulo 1, verso 1, tá? Isaías, capítulo 1, verso 1. Em Isaías, capítulo 1, verso 1, assim diz: são estas as mensagens a respeito de Judá e de Jerusalém, que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós, durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias em Judá. Então aqui, a própria Bíblia já nos dá essa ideia que Isaías profetizou para o reino de Judá e para a cidade de Jerusalém, que era a capital de Judá. Lembrando aqui que Isaías, estamos aqui a falar do reino dividido. Mas o que foi o reino dividido? É porque depois de ter 3 reinos unidos, Saul, Davi e Salomão comete apostasia. Então o reino é dividido. Israel do norte, né? Israel do norte não. Reino do norte e reino do sul, tá? Então o reino do sul também conhecido como Judá. Então Isaías ministrou estas palavras no reino do sul, junto ao reino de Judá e notadamente na cidade de Jerusalém. A Bíblia vai nos apontar que ele apresentou essa mensagem no reinado de 4 reis: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Só que o entendimento da maioria dos críticos é que sim, houve um 5º rei, que é justamente o Manassés, que é o pior rei da história de Israel, tá bem? Daqui a pouco vamos tratar acerca de algum desses reis aqui, vamos apontar. Então, ele ministrou sua mensagem junto ao reino do sul e passou pela história de 5 reis, tá bem? Outra informação valiosa que a Bíblia nos aponta, vamos encontrar, por gentileza, abre a Bíblia de vocês, Isaías capítulo 6. Em Isaías capítulo 6 vai tratar acerca do chamado profético deste homem, onde ele vai apontar que lá no capítulo 6, verso 1, assim vai dizer: no ano em que Uzias morreu, ou seja, no ano da morte de Uzias, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado, e o seu manto se estendia pelo templo inteiro. Aqui eu não vou estender porque realmente não tem condições de falarmos acerca dessa passagem tão maravilhosa. Mas o chamado dele, o chamado para a caminhada profética, se deu no ano da morte do rei Uzias. E aí quando Deus pergunta a quem eu enviarei, ele fala: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. E a partir dali ele fala: o que seria de mim diante quem seria eu, homem de lábios impuros, e moro no meio de um povo de impuros lábios? E aí um querubim pegou uma brasa acesa do coisa e tocou na boca dele, passando a purificar. E a partir daí ele restou devidamente legitimado para ir para todo o território de Judá e para Jerusalém para ministrar as mensagens de Deus, tá bem? Então, depois de falar o local que ele ministrou a mensagem dele, Judá e Jerusalém,
A segundo momento, a Bíblia aponta acerca do chamado profético dele, uma das passagens mais lindas do Antigo Testamento. No capítulo 7, vai nos dar a ideia que este homem, ele tinha um filho, né? Por gentileza, Isaías, capítulo 7, verso 3. Isaías, capítulo 7, verso 3. E assim diz: o Senhor disse a Isaías: vá com o seu filho, Sear-Jazube, encontrar-se com o rei Acais. Ele estará na estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. Então aqui a Bíblia também nos ensina que este homem, esse profeta, né, ele tinha um filho. O filho dele é chamado Sear-Jazube, que justamente tem uma ideia aqui de profecia, porque Sear-Jazube quer dizer um resto voltará, ou um remanescente voltará, fazendo referência que o povo seria castigado, o povo seria exilado, mas um resto voltará sim para povoar e construir Jerusalém novamente, que é justamente aquela história do livro histórico que tratamos aqui sobre Esdras e Neemias, tá bem? Então, esse homem, ele também tinha um filho, chamado Sear-Jazube. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, Isaías 1, capítulo 1, vai apontar que ele era filho de Amós, mas o Amós aqui não é o profeta Amós, tá bem? Aqui é outro Amós. Muitas pessoas apontam que ele tinha linhagem real, que esse Amós era primo de Uzias, rei Uzias. Então, em razão disso, Isaías era uma pessoa que tinha descendência da família real, né? Ele era descendente de família real. Então, em razão disso, ele tinha uma facilidade. Tanto é que nessa passagem de Isaías 7, capítulo 3, Deus manda que ele encontrasse o rei no aqueduto, né? Só acontece que esse local somente é acessado por aquelas pessoas que tinham a proximidade com o rei, tá? Se não tivesse essa aproximação com o rei, não poderia acessar esse tipo de locais. Então, provavelmente comprova que ele tinha assim essa linhagem real, tinha confiança. Ele pode ter sido um conselheiro político, um conselheiro religioso, porque a capacidade intelectual desse homem é de forma magnífica, tá? Além da Bíblia apontar que ele tinha um filho chamado Sear-Jazube, que quer dizer um remanescente voltará, no capítulo 8, por gentileza, abra a Bíblia de vocês, no verso 3, assim vai dizer: no Isaías capítulo 8, verso 3, algum tempo depois, a minha mulher, a profetisa, ficou grávida e deu à luz um filho. Aí o Senhor me disse: ponha nele o nome de Maher-Salal-Has-Baz. Então aqui a Bíblia nos dá uma outra ideia. Este homem era um profeta, ele ministrava as suas mensagens em Judá e em Jerusalém. Ele era um homem que tinha aproximação com o rei. Ele era um homem que tinha um filho, um deles chamado Sear-Jazube, que é um remanescente voltará, e a mulher dele era uma profetisa, e é o filho, e ele teve um segundo filho. Esse segundo filho é chamado de Maher-Salal-Has-Baz, que quer dizer rapidamente até os despojos, ou agilmente até a pilhagem, que isso quer dizer furto rápido, roubo veloz, porque Deus quis que ele colocasse esse nome no filho dele, fazendo referência que antes que o filho deles falasse papai e mamãe, ou seja, alcançar aí, não sei, 6, 7 meses de idade, os inimigos, o rei da Síria, que estava sendo utilizado pelo Senhor, iria destruir Damasco, que era a capital da Síria, iria destruir Samaria, iria destruir o rei da Síria, que é Rezim, por isso que ele fala, vai destruir Damasco, vai saquear, vai roubar, vai levar todos os bens e riquezas de Damasco. Damasco, capital da Síria, que tinha como rei o rei Rezim. E ele fala, mas também o rei da Síria, que é o meu servo, né, que é justamente o que eu estou manipulando,
também vai saquear a cidade de Samaria, que era a capital do reino do norte, que tinha como rei à época o rei Peca. Tá bem? Então, em razão disso, por isso que esses nomes simbólicos dos filhos de Isaías, tá? Outra ideia, né? Então, dada essa ideia, esse homem, dado esse apontamento do caráter profético, o local onde ele executava suas atividades, acerca de sua família, esposa profetiza, mais 2 filhos. A ideia é um exemplo, inclusive no Isaías capítulo 8, verso 2, mais ou menos, nesse mesmo capítulo que nós estamos, Deus manda ele escrever numa tabuleta o nome do filho e que ele levasse como testemunho um sacerdote, né? Então provavelmente ele é uma pessoa que tinha contato com os sacerdotes, ele tinha contato com o rei, então isso comprova que ele tinha uma boa posição social e tinha uma influência muito grande no reino do sul naquele momento, tá bem? O Isaías também ele foi responsável por escrever a biografia do rei Ezequias. Isso aí vamos encontrar lá no capítulo 36 a 39 do próprio livro de Isaías, e vamos encontrar lá em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 32, que aponta que o próprio Isaías escreveu sim todos os atos finais do rei Ezequias, um rei muito bom, o qual sugiro a leitura, tá bem? Profetas que foram contemporâneos juntamente com o Isaías, temos aí o Osés, que casou com a prostituta Gomer, e vamos encontrar Miqueias, que vai tratar sobre a questão da injustiça social. Agora, Osés e Miqueias, eles profetizaram no reino do norte, e não no reino do sul. Enquanto Isaías ficava no reino do sul, Osés e Miqueias ficavam no reino do norte, tá? Pouco antes da destruição por parte dos assírios, tá? E depois ter justamente as 10 tribos perdidas, porque com a queda de Samaria eles são dispersos por todo mundo e nunca mais voltaram, tá bem? O livro de Isaías ele é tão maravilhoso e tão rico que os especialistas apontam que ele tem 2.186 palavras diferentes. Isso é uma coisa grandiosa, ou seja, ele não tem o costume de fazer repetição das palavras. Só para você entender, enquanto Isaías tem 66 capítulos e 2.186 palavras diferentes, o livro de Salmos, que tem 150 capítulos, ele tem 2.170 palavras, ou seja, 2.170 palavras diferentes. Então isso comprova o arsenal que esse profeta tinha. Isso comprova o quanto ele era safro, quanto ele tinha um conhecimento. Para você imaginar, um dos pais da igreja, chamado Jerônimo, comparava Isaías a Demóstenes, né? Que é o maior orador grego, é o homem que era gago e passava a colocar pedrinhas na boca e gritar ao mar para tentar romper a deficiência que ele tinha, a gaguice. Em razão disso, ele se tornou o maior orador conhecido na Grécia. Então, esse homem era extremamente um homem versátil na escrita e muito mais perito na oratória. Então, um dos pais da igreja, chamado Jerônimo, ele comparava Isaías a esse grandioso orador chamado Demóstenes, marcado por toda a história. Tá bem? O fim, na verdade, de Isaías foi trágico, né? Segundo a tradição judaica, aquela referência lá em Hebreus, capítulo 11, verso 37, de que um profeta foi cerrado ao meio, segundo a tradição judaica, teria sido o próprio Isaías, porque o filho de Ezequias justamente não suportou as palavras proféticas e simplesmente mandou pegar uma serra e cortar o profeta ao meio. Tá bem? Então teve um fim, infelizmente, trágico. Tá? O profeta Isaías ele tem uma grande vantagem referente aos demais profetas, viu? Porque as profecias dele tornaram-se vivas ou diretas, ou que aconteceram no momento dele, quando ele vai tratar sobre a derrota do rei assírio chamado Senaqueribe, quando ele cura o próprio Ezequias,
quando ele trata sobre a destruição de diversas nações inimigas do povo judeu, e quando ele também aponta a respeito de Ciro, porque lá no Isaías capítulo 42, ele vai apontar que haveria sim, viria um rei persa chamado Ciro, um ungido do Senhor, e libertaria o povo do cativeiro da Babilônia, permitindo que retornasse para a construção do templo e reconstruísse também toda a cidade. Então Isaías, em razão disso, a credibilidade das palavras contidas nesse livro foi ratificada por todo o povo e totalmente aceito, porque realmente muitas profecias dele não demoraram para serem cumpridas. Uma aconteceram no decorrer de sua vida e outras aconteceram pouco tempo depois, tá bem? Então isso deu maior credibilidade a este grande profeta, tá? Datação, tá? A datação, alguns especialistas apontam duas datas específicas, né? Porque o livro de Isaías existem duas divisões básicas, né? Uma que divide do capítulo 1 ao capítulo 39, né? E do capítulo 40 ao 66, e tem outra que vai fazer em 3 partes, que daqui a pouco eu vou apontar. Vou tratar acerca dessa primeira parte que aborda do 1 ao 39. A maioria dos especialistas vão apontar que do capítulo 1 ao capítulo 39, Isaías escreveu durante o ministério dele, logo no início, logo quando ele houve o chamado profético, ele passou a escrever este livro, do capítulo 1 ao capítulo 39. Mas já do capítulo 40 ao capítulo 66, dado o caráter de consolo, dado o caráter de messiânico, né, aponta que ele escreveu no final de suas vidas, no final de sua vida. Então, a primeira parte, cerca de 700 anos antes de Cristo. A segunda parte, do 40 ao capítulo 66, no final da sua vida. O engraçado é que aqueles que entendem que esta divisão de 1 ao 39 faz a divisão exatamente igual à nossa Bíblia. Porque o Antigo Testamento ele é composto de 39 livros. Então, ele justamente, a primeira parte do livro de Isaías, do 1 ao 39, que faz referência ao Antigo Testamento, e do 40 ao 66 seria a parte do Novo Testamento, porque o 40 inicia anunciando a voz que clama ao deserto, apontando acerca de João Batista, e vai justamente finalizar, vai falar sobre a vida do Cristo, e o último capítulo apontando sobre a falsa religiosidade. Então, alguns que entendem acerca da divisão do livro de Isaías, do 1 ao 39 e do 40 ao 66, que do 40 ao 66 vão ter 27 livros, o que o Novo Testamento também tem 27 livros. Tá bem? Então ele faz essa divisão, que realmente dá para perceber que o livro de Isaías tem um certo recorte assim, bastante similar à divisão da nossa Bíblia. Tá bem? Do 1 ao 39, Antigo Testamento. Do 40, que vai tratar sobre a voz que clama ao deserto, ao 66, são 27 capítulos, igual ao Novo Testamento, seria a segunda parte, tá? Mas de forma mais didática, eu adoto a segunda parte, porque realmente daqui a pouco eu vou tratar a respeito disso. Eu não utilizo apenas de 1 ao 39, do 40 ao 66, devido antes do 39 ter umas informações históricas ali, que daqui a pouco vamos tratar a respeito disso. Principais personagens, vamos ter o Isaías, que já apresentamos aqui, que é aquele que vai apresentar tanto a mensagem de castigo como de esperança, né? Então, a primeira parte, castigo, a segunda parte, esperança. Outro personagem vai tratar sobre Sear-Jazub, sobre a questão do remanescente que voltará. Isso já falamos aqui acerca do filho dele. O segundo filho, Maher-Shalal Hasbaz, que vai falar sobre a questão do despojo, que vai retirar rapidamente, dizendo que os inimigos de Israel seriam saqueados, tá? Então, que o castigo vindouro de Deus chegaria. Outro personagem que eu acho muito bacana aqui é o Acais, né? Que é um rei, é o pai de Ezequias. Acais, ele também vai se apontar lá em 2 Reis, capítulo 14, mais ou menos, capítulo 16, 2 Reis, capítulo 16, que vai falar sobre o rei Nico,
que é um rei que foi atacado pelos edomitas, ele foi atacado por outros povos, ele foi atacado e justamente Acais ele é mencionado no livro de Crônicas, Segunda Reis e no livro de Isaías. E esse Acais ele tem uma história bastante interessante porque ele, quando o rei da Síria, que era chamado de Rezim, e o rei de Israel, chamado Peca, vendo que a Síria estava crescendo bastante, eles se uniram e aí decidiram também, no meio do caminho, destruir o reino de Judá. E aí Isaías, ao invés de buscar Deus, buscou a ajuda da Síria, né? Em razão disso, a Síria realmente aceitou, ele pegou todos os tesouros da casa de Deus e deu para os assírios. Os assírios foram lá e destruiu tanto Damasco, que é a capital da Síria, quanto Samaria, que é a capital do Reino do Norte, matando inclusive o rei Peca. Mas depois a Síria voltou contra Acais, roubou todas as riquezas, levou as mulheres dele, levou tudo que queria do reino. Então é uma mensagem acerca que você tem que direcionar seus pedidos para Deus. É uma história muito interessante acerca de Acais, tá? Outro rei muito interessante vai tratar sobre a história do rei Ezequias, né? É um outro dimensionamento da história, que também é o segundo rei que é também apontado em 3 livros, em 2 Reis, capítulo 18, 19 e 20, e vai falar também 2 Crônicas, né? Lá no capítulo 34, mais ou menos. É muito interessante, que é aquele que conseguiu vencer os assírios sem precisar levantar uma única espada, e aquela frase célebre, né? Põe ordem à tua casa, e depois ele tem 15 anos adicionado de vida, tá? E depois vai receber a comitiva dos babilônicos, que mais à frente fizeram apenas o reconhecimento do território para mais à frente dominar o reino. Então temos aqui Isaías, Sear-Jazub, Maher-Shalal-Has-Baz, Acaz e Ezequias. Esses são os principais personagens. Principais doutrinas são 4, né? Primeiro, a principal é apontar Cristo como servo sofredor. Isso vamos encontrar em 49, capítulo 1, 57, 21. Inclusive feito referência em Salmo 68, 18, que praticamente foi o que deu um pouco mais de sustentação para o profeta Isaías. Então, depois de tratar Cristo como servo sofredor, ele vai falar sobre a primeira vinda do Messias, o nascido de uma virgem. Então, primeiramente ele vai apontar no capítulo 7, verso 14, 8, verso 14, 9, capítulo 2, 11, e aí por diante. São diversas passagens. Ele vai falar sobre a segunda vinda do Messias, né? Aquele que justamente que vai no fim dos tempos, apontado lá em Tessalonicenses, apontado em Apocalipse também. Depois ele vai falar sobre a salvação por meio de Cristo, que em primeiro momento ele vai dizer Cristo, a vinda do Messias, como o servo sofredor, mas também apontando que ele sim será o objeto da nossa fé, ele será justamente aquilo que deve ser perseguido para que possamos conquistar a salvação, tá bem? E aí vamos finalizar aqui acerca do esboço desse livro, né? Que ele é muito tranquilo e muito fácil da leitura, desde que você faça a devida divisão. Porque feita a divisão, você vai entender o caráter exatamente do que o profeta quis apresentar. E, como eu já disse, tenha primeiro o entendimento, que o livro é dividido de capítulo 1 ao capítulo 39, fazendo referência ao Antigo Testamento, que tem 39 livros. Então eles dividem em 39 capítulos do livro de Isaías, que vai tratar sobre as transgressões, vai tratar sobre os equívocos do povo. E o outro do 40 ao 66, que são 27 capítulos, fazendo referência a 27 livros do Novo Testamento, tá? Eu já utilizo a segunda formatação de divisão do livro, tá? Qual é a segunda parte? Eu utilizo o que vamos encontrar. A primeira parte, a parte do julgamento, tá? Que vai tratar sobre as palavras de juízo.
As palavras que vai apontar as mensagens de punição, as mensagens de punição para o pecado cometido. Ele vai denunciar o padrão de religiosidade praticado pelo povo, mas o coração estava totalmente corrompido, tanto é que ele vai falar: olha, você me oferece totalmente seus sacrifícios, seus animais são perfeitos, estão bonitos, cereais do melhor possível, seu jejum. Mas o que adianta? Seu coração está totalmente corrompido. E Cristo bem nos ensinou que o verdadeiro cristão é aquele que adora a Deus em espírito e em verdade, né? Então, isso já nos dá esta ideia. Então, a primeira parte é de julgamento e palavras de juízo, porque aqui ele inclusive também vai apontar chamando o povo: pare de pecar e venha para cumprir as leis de Deus. Inclusive ele vai chamar a atenção, olha, a fim de compreendam exatamente qual é a natureza da mensagem divina, que é você viver em santidade segundo os preceitos de Deus. Então, essa parte de palavras de juízo e julgamento vai estar do capítulo 1 ao capítulo 35. Capítulo 1 ao capítulo 35, palavras de julgamento, palavras de juízo, palavras de punição acerca do pecado cometido. Ele condena acerca do padrão de religiosidade vazia. Ele vai denunciar, ele vai ensinar como compreender a real natureza da mensagem divina. Primeira parte, tá? Capítulo 1 ao capítulo 35. Segunda parte vai estar do capítulo 36 ao capítulo 39. Porque Cleiton é chamado de interlúdio histórico, ou seja, são os recortes históricos que vai ser apontado no livro. Do nada o livro aparece esse recorte histórico que vai tratar acerca do rei Ezequias, né? Ali ele vai dizer a história do rei Ezequias, como ele nasceu, o que foi que ele fez, acerca da vaidade de Ezequias, a oração de Ezequias, vai falar sobre o rei da Síria chamado Senacaribe, que vai simplesmente dizer: destruir tudo ao seu redor, destruir todos os povos. Todos os povos invocaram todos os seus deuses e ainda assim destruir tudo. Destruir todos os povos, não vai ser você, não vai ser o seu Deus, que não vale de nada, que vai lhe salvar. E aí manda justamente ele se render. E aí simplesmente Ezequias não aceita, porque quando ele fica no desespero, ele manda procurar quem? O profeta Isaías. O profeta Isaías diz: rapaz, fica tranquilo que nada vai acontecer com você, porque Deus é contigo. Tá bem? Então, quando o Senacaribe faz justamente ele arrodeia toda a cidade para atacar uma das cidades da Síria, que ela tem como capital Nínive, ele teve que sair. A cidade de Lax foi invadida, então ele teve que deixar o cerco de Jerusalém para defender uma cidade. A segundo momento, lá na guerra, ele diz: eu mando uma carta para o rei Ezequias. Olha só, viu? Vou lhe pegar. Ezequias pega a carta, abre toda a carta no templo e diz: olha aí, Senhor, veja com seus olhos, escute o meu clamor e me salve. Em razão disso, Deus manda um anjo e mata 180 mil homens. Tá bem? Em razão disso, aí depois vai ter uma pequena história que o rei Ezequias passa a ter grande fama internacional. Em razão disso, o coração dele se envaidece. Por isso que o profeta Isaías vai ter, ele diz: põe em ordem em tua casa, porque tu vai morrer. Porque ele passou assim envaidecer a respeito de uma vitória que ele não fez absolutamente nada, apenas clamou ao Senhor. Depois vai tratar que aquele homem abriu totalmente a casa, o reino, os tesouros, porque um grupo de embaixadores da Babilônia foi levar um presente para ele, mas o presente ali era um presente de grego, porque a intenção dos embaixadores foi, sabendo que ele estava doente, que ele já tinha restabelecido a saúde, mandou um presentinho para ele. Ele, totalmente vaidoso, mostrou o reino, mostrou o tesouro, mostrou a casa, mostrou a família, mostrou tudo que ele tinha. E aí o profeta Isaías vem até ele e diz: por que tu fez isso? Ele: não, o pessoal veio aí de lá da Babilônia, então tá. Então a partir disso, a partir de agora, os seus descendentes vão servir a Babilônia no pátio, no palácio da Babilônia, serão eunucos, e também esse mesmo povo vai voltar para dominar este reino.
E para finalizar, uma das coisas mais absurdas, ele diz: ó, o problema não é comigo, Deus salvou a minha pessoa, então para mim tudo beleza. E aí finaliza esta ideia histórica acerca desse interlúdio histórico que vai tratar apenas do rei Ezequias. Tá bem? E aí, a primeira parte, palavras de juízo e julgamento, capítulo 1 ao capítulo 35. Segunda parte, o interlúdio histórico, vai falar apenas sobre o rei Ezequias. Terceira parte, a terceira parte do livro, que é justamente do capítulo 40 ao capítulo 66, que é a parte final. Esta terceira parte, vamos tratar sobre palavras de conforto, palavras de salvação. É a mensagem baseada no tripé: perdão, conforto e esperança. Perdão, porque eles deveriam sim se arrepender do que estavam cometendo cometendo seus pecados, apostasia, religiosidade vazia, outros deuses. Conforto, porque exatamente ele só poderia ter conforto através da fé. Lembrando que fé não é mencionada no livro de Isaías. A palavra fé somente é mencionada em um livro no Antigo Testamento, que é inclusive o profeta que eu mais gosto, que é o profeta Abacuque, que diz que o justo viverá pela fé. O único momento que a palavra fé é mencionada no Antigo Testamento é Abacuque, capítulo 2. Tá bem? Então, do capítulo 40 ao 60, vamos tratar sobre salvação, palavras de conforto, que é baseado no perdão, conforto, na esperança. E essa esperança viria através de quê? A vinda do Messias, a vinda do Filho de Deus, que vai descrever esse Messias simplesmente como um servo sofredor. Apenas a título para a gente finalizar aqui, a gente já está com 45 minutos de aula, eu vou apenas fazer um esboço de cada dessas três partes, tá bem? Primeira parte, palavra de juízo, capítulo 1 ao capítulo 35, parte histórica, capítulo 36 ao capítulo 39, e parte palavras de conforto ou palavras de salvação, do capítulo 40 ao capítulo 60. Só vou dar uma indicação aqui, porque cada um fala, tá bem? Nas palavras de juízo, que vai tratar sobre palavra de juízo, palavra de julgamento, vai falar sobre profecias a respeito de Judá e Jerusalém. Vai dizer justamente sobre a queda do povo, os pecados sociais. Vocês gananciosos, ricos, compram tudo. E vai chegar um momento que as pessoas pobres não vão ter casas. Ninguém vai ter condições de comprar mais nada porque vocês compraram tudo, porque vocês são gananciosos. Vocês oferecem todo tipo de ato. Eles cumprem os atos religiosos, mas são vazios, são mentirosos. Seus corações estão maquinados para o mal. Eu conheço, a palavra de Isaías diz que Deus ouviu o gemido das vítimas, daquele que inclusive praticava os atos apontados na lei de Moisés, tá bem? Depois vai falar sobre as dificuldades políticas de Judá, a corrupção por parte do líder, a corrupção por parte do sacerdócio, a corrupção por parte do povo. Depois ele vai falar, no capítulo 13 ao capítulo 23, é bastante interessante, porque ele vai tratar sobre oráculos de castigo e salvação a respeito das nações estrangeiras, nações essas que muitas vezes prejudicaram o povo de Deus. Por exemplo, Babilônia, a Síria, a Filistia, Moabe, Síria, Etiópia, Egito, Babilônia, ele vai dizer que Babilônia continua, Edom, Arábia. Depois ele vai profetizar contra Jerusalém, que Jerusalém se sentiu confortável. Pô, essas nações tudo vão morrer, vão ser destruídas, a gente vai ficar beleza. No capítulo 22 ele diz: opa, você também, Jerusalém também vai ser destruída pelo Senhor. Tiro, dando a ideia que Deus era universal, que Deus é universal, né? Deus não é apenas para o povo eleito, e sim, mas para todo o mundo, tá? Depois ele vai falar sobre a redenção de Israel por meio do castigo mundial, que ele vai falar sobre as devastações que aconteceriam na terra, inclusive apontando: deixe de pecar, porque o cativeiro vem aí. E de fato aconteceu o cativeiro, até o capítulo, tanto que o capítulo 40 vai falar: vós que clamam o deserto, mas no capítulo 40
Verso 1 vai dizer: consolo, consolo, consolo para o meu povo que foi para o cativeiro, e eu te puni além do que eu tinha imaginado. E a partir dali dizendo que o povo voltou para Jerusalém. Tanto que no capítulo 42 vai dizer que o rei Ciro, que foi o rei persa, o rei que venceu os babilônicos, eles, depois dos 70 anos do cativeiro, liberou o povo de Deus. Tá bem? Depois, ainda dentro desse primeiro bloco, vai ter as advertências contra as alianças firmadas com o Egito. Porque naquele momento ali de Isaías, o Egito despontava com grande força contra justamente os assírios. E aí houve a grande guerra entre esses dois povos, apenas se juntando lá naquela batalha de Carquemes, no Vale do Megido, quando justamente os assírios foram lutar contra os babilônicos, os egípcios se atrasaram para a guerra. No meio do caminho, o rei Josias entendeu que deveria participar da guerra e lutar contra o rei Neco. O rei Neco disse: não, minha guerra não é contigo, e eu estou sendo guiado por Deus. E ainda assim Josias vai para a guerra e acaba sendo morto. Mas lembrando que essa ideia aqui de Josias, no tempo de Josias, Isaías não estava vivo ainda, mas apenas apontando acerca da potência do Egito, que estava crescendo a cada dia, tornando obviamente uma potência que estava em conflito com a Babilônia, né? Que a Babilônia sempre teve esse problema. Tanto é que quando a Babilônia destrói Jerusalém, o remanescente do povo, juntamente com o profeta Jeremias, é levado para o Egito. Isso vamos encontrar lá no último capítulo do livro de Reis, nos versos quase finais. Não, perto do final, né? Desculpa, o último capítulo, que o finalzinho vai falar sobre o decreto para esse Segunda Reis. Não, Segunda Reis vai apontar, Segunda Reis, o último capítulo de Segunda Reis vai apontar acerca que o remanescente de Jerusalém foi para, uma parte foi para o Egito, que Nabucodonosor permitiu que ficasse na terra, cultivando e morando lá, que só tinha miseráveis, pobres, pessoas fracas, que ficou justamente sendo administrado por um governador. Mas apenas para apontar tudo isso, que Isaías chamou a atenção que o Egito, sim, tinha que ter um cuidado com o Egito, porque era a segunda potência que estava naquele momento. A primeira, neste momento de Isaías, era a Síria, que disputava com o Egito. Mas mais à frente, a Síria vai ser destruída pela Babilônia, e depois vai lutar a Babilônia contra o Egito, e a Babilônia passa a dominar todo mundo, tá bem? Naquele momento. A segundo momento, o primeiro bloco então termina falando sobre essa ideia do Egito, que são chamados 6 ais, né? Ai dos políticos empregados, ai dos religiosos ritualistas, né? Ai dos que se escondem seus planos de Deus, e aí por diante, tá? Finalizando esse primeiro bloco, o segundo bloco vai falar sobre o interlúdio histórico, que eu já falei sobre a questão da vida de Ezequias, a morte de Senaqueribe, a doença de Ezequias e a visitação de uma embaixada dos babilônicos. A última parte vai falar sobre a salvação, que são as palavras de conforto, né, perdão e a esperança através da vinda do Messias, tá? A partir desta ideia aqui, vamos tratar sobre, primeiramente, esse último bloco vai falar sobre já que Isaías tinha apontado acerca do castigo, e o povo de Deus não ouviu, eles acabaram sendo dominados pelos babilônicos, ficaram 70 anos exilados. E aí o terceiro bloco do livro de Isaías passa a apontar acerca da libertação do cativeiro, onde vamos achar do capítulo 40 ao capítulo 48. Apenas o povo foi liberto, tá? O castigo todo foi apontado. Lembrando que Isaías anunciou acerca de Ciro praticamente 100 anos ou 150 anos antes de Ciro se tornar o rei, tá? A libertação do cativeiro. Esse terceiro módulo vai falar o sofrimento, né, do servo do Senhor. Aí encontramos aí como um capítulo-chave, o capítulo 53, que nós fizemos a leitura aqui, vai tratando sobre todo o sofrimento que ele iria suportar.
E no último bloco vai tratar sobre a glória futura do povo de Deus, falando do jejum, qual é o jejum verdadeiro, que não é aquele que simplesmente você deixa de comer ali e fica com aquela cara triste. Não, não, não. Jejum verdadeiro, faça justiça, ame o próximo, ame a Deus, siga a Bíblia, né? Esse que é o verdadeiro jejum, porque justamente Deus se alimenta de um coração verdadeiro, tá? E essa parte de glória futura, a futura bem-aventurança de Sião, a ideia que Jerusalém vai reinar nos últimos tempos, que vai se tornar uma referência. E por fim, o engraçado é que o capítulo 66 vai nos ensinar acerca da falsa religião e a falsa religiosidade, que é justamente um dos instrumentos que Cristo mais utilizou para atacar os religiosos de sua época. Tá bem? Assim eu finalizo a apresentação panorâmica desse livro de Isaías, porque realmente é um livro grandioso, viu? Um livro para uma leitura assim, bastante cuidadosa, e tenha certeza que se você tirar aí o seu tempo aí, você vai se tornar bastante rico com tanto conhecimento grandioso. Lembrando, um dos capítulos apenas para finalizar, né? Não vou explicar exatamente tudo, mas sugiro a leitura aí do capítulo 5 do livro de Isaías, que vai tratar sobre o poema da plantação de uvas. É muito bonito, que ali você vai entender que Deus fez a plantação, que a plantação é o povo de Deus. Ele vai dizer que plantou uma uva, imaginando iria colher o melhor dos frutos, e no fim do caminho apenas nasceu uvas azedas. Ele diz: qual foi a minha culpa? Eu plantei bem, eu arei a terra, eu cuidei, eu cerquei, eu fiz toda a irrigação de forma correta, mas infelizmente a uva não veio de acordo com o que eu desejava. Então faz uma referência com o povo de Deus, se ele deveria destruir a plantação ou se ele deveria ainda dar uma segunda chance, né? Mas é muito lindo, eu acho que é uma das passagens mais marcantes no livro de Isaías. Isaías capítulo 5, o poema das uvas, tá bem? Aí eu finalizo aqui, vou dar uma olhada, vou passar agora para as perguntas, tá? Três perguntas aqui, tá? Primeira pergunta, Pastor Neudson. Aí ele pergunta 1. Qual relação você faz do chamamento de Isaías com o tempo em que vivemos? Meu Deus do céu, totalmente, viu? Até porque assim, o chamamento daquele homem é muito lindo, né? No Isaías capítulo 6, onde Deus pergunta: a quem eu enviarei? Ele: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. E aí simplesmente Deus pergunta a ele: mas tu sabe o que tu vai aí praticar, que você vai enfrentar pela frente? Porque as pessoas não vão lhe ouvir, né? Você vai se tornar inimigo do povo. Você vai ser odiado. Como de fato esse profeta foi cerrado ao meio. Ele foi morto de uma forma extremamente perversa por parte do filho de um rei que ele salvou a vida. Que ele, quer dizer, ajudou a salvar a vida, dando mais 15 anos ao rei, sendo que dentro desses 15 anos nasceu o rei que iria matar ele mais à frente. Então, assim, apontar esse chamamento de Isaías é nos colocar na condição do profeta pedindo a Deus. Porque se lermos a Bíblia nos ensina que temos que entender o chamamento. Chamamento de, primeiramente, né, uma purificação pessoal, de você entender exatamente o que é que a palavra de Deus está nos ensinando. E depois de permitir que Cristo passe a fazer morada em nós, que nós passemos a refletir o Cristo, né? Como até em Coríntios vai apontar que temos que ter aroma do Senhor, aroma de Cristo, onde você chegar, onde você é entendível que ali é um filho da luz, que é um filho de Cristo. E a partir desse chamamento, que esse chamamento é feito pela própria palavra, é só você ler a palavra vai lhe chamar. Vale para uma exortação pessoal, mas também vai apontar que o verdadeiro servo é aquele que frutifica aquilo que foi objeto de transformação em sua própria vida, né? Então isso vamos encontrar lá em João, lá acerca da videira verdadeira,
Ele vai apontar que você vai conhecer a planta pelos seus frutos, porque o que se busca é o seu fruto. Né? A parábola primordial de todas de Jesus Cristo é a parábola da semeadura, onde vai dizer aquela que cai à beira do caminho, aquela que cai no solo pedregoso, aquela que cai entre os espinhos e aquela que cai no solo fértil, porque a palavra de Deus vai ser semeada, vai germinar, vai crescer, vai frutificar. Então, o chamamento inicial é de transformação pessoal, mas é o chamamento para que você incorpore a ideia do profeta Isaías e sim, vá anunciar a palavra de Deus a todo ser vivente. Diga-se, racional, né? A todo homem. Então, a meu ver, o chamamento de Isaías é um chamamento que deve ser aplicado a todos, indistintamente, né? Obviamente que tem uma consciência moral e ética, né? Longe disso, tendo a consciência moral e ética, conhecendo a beleza do Evangelho, conhecendo Cristo, conhecendo Deus, entendendo a palavra, aí só basta ir para a rua para anunciar a palavra de Deus. Seja através de vídeo, seja através de áudio, seja através de ação social, seja através da igreja, seja cantando, a forma como Deus lhe concedeu o dom espiritual. Então conheça o seu dom espiritual, dá uma leitura lá em 2 Coríntios, capítulo 13, capítulo 12, entenda o seu dom espiritual, Romanos, capítulo 12, Efésios, capítulo 5, entendendo a ideia do dom espiritual e a sua finalidade, aplique aquelas atribuições que Deus lhe deu de forma mais produtiva possível. Amém? Espero ter respondido, pastor. Pergunta 2. Pastor Neudson, muitos estudiosos modernos dividem o livro em 2 ou mais partes. Como Severino Croato, que divide em Deuteronômio, em Deutero, Trito e Proto, Isaías. No entanto, de acordo com a tradição judaica, o livro tem apenas um autor. Existe algum problema entre escolher uma ou outra posição? Existe. Porque assim, a meu ver, se Deus já deu a devida designação pelo título da obra, né? O título da obra é Isaías. Isaías, o seu próprio autor. E este autor que era dotado de toda credibilidade pelo povo de Deus. Entender que o texto de Isaías foi construído por uma terceira pessoa é justamente tentar entender que o autor não viveu aquilo que ele aplicou. Por mais que a palavra esteja hoje apontada como canonizada, como de fato, se fizermos uma avaliação estrutural literária, vamos encontrar algumas passagens um tanto quanto complicadas, mas na verdade são ateus, são agnósticos criando problema. Eu não vou nessa ideia, vou na ideia da unidade sim literária que foi construída por um único profeta, com um único propósito do crescimento do povo de Deus, de levar a mensagem de Deus, de apontar para o Messias. E assim, a construção de todo o livro, você percebe a correlação literária entre as três partes, a parte do juízo e julgamento, a parte da história e a parte que é de consolo ou de salvação. Existe uma uniformidade literária. Então, a meu ver, eu acho que não existiu isso. E a comprovação, por exemplo, lembremos que o livro de Isaías, ele foi confirmado há pouco tempo, em 1942, sobre aquela questão da caverna de Quirã, onde foi encontrado fragmentos, onde foi encontrado rolos. E dentro daquela questão daqueles barros, daqueles jarros, foi encontrado também o livro de Isaías, onde estava justamente a cópia fiel deste livro que nós estamos. Então, a fidelidade do texto, a fidelidade das informações, profecias que foram cumpridas, eu acredito que tenha sido escrito por um único autor. Eu adotaria esse mesmo entendimento. Se eu passasse a entender que o texto foi escrito por mais de um autor, eu iria permitir que ela poderia ter sido escrita por uma pessoa que não vivenciou absolutamente nada, né? Então é complicado. E a gente se tornaria totalmente temerário um livro que leva o nome de autor e que não foi escrito por ele, né? Não. Eu acredito que
eu prefiro entender ainda, seguir esta mesma corrente que foi totalmente escrita por Isaías, tá? Na pergunta 3, nossa aluna Carminha, parabéns, viu? Irmã Carminha, sempre fiel aí às aulas da EBD. Vamos ver a contribuição da nossa irmã aqui a respeito. Como em Isaías, a segunda parte faz referência ao Novo Testamento, se o Novo Testamento na Bíblia está bem depois. Na verdade, o que é essa? Na verdade, é apenas uma divisão didática, né? Por quê? Se a primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 39 faria referência ao Antigo Testamento, que são 39 livros. A segunda parte de Isaías, do capítulo 40 ao capítulo 66, são 27 capítulos, já o Novo Testamento tem 27 livros. Mas esta correlação apenas faz referência à divisão. No que pese, todo o Novo Testamento está praticamente, diga-se, todo o Evangelho, não o Novo Testamento, todo o Evangelho está referenciado no livro de Isaías. Por isso que esta ideia de referência do Novo Testamento, porque o Novo Testamento vai falar sobre o quê? Nascimento de Cristo, vida de Cristo, ministério de Cristo, morte de Cristo. Isso tudo vai estar no livro de Isaías. Como eu comentei, o livro de Isaías, no capítulo 1, vai falar sobre queda, capítulo 40, sobre a ideia de Deus reparar o povo e informar que o homem viria anunciar a vinda do Messias, que é a voz que clama no deserto e abrirá o caminho para o Senhor. Dando uma ideia por quê? Porque antigamente os reis, quando decidiam visitar uma determinada localidade, os servos tinham por obrigação deixar o caminho totalmente limpo e planeado para que o rei pudesse viajar sem muita balançar, sem muita bagunça. Então essa ideia de um servo fiel que iria promover uma facilidade para que o rei passasse, o rei eterno que é Cristo Jesus. Então a ideia aqui, queda, 40, vinda no capítulo 40 vai tratar sobre a voz que clama no deserto, que vai apontar acerca de João Batista. Capítulo 7, com a virgem ficaria grávida e teria um filho chamado Emanuel. No capítulo 9, que o filho nasceria e ele seria o ser de luz, que é justamente o Deus poderoso, o príncipe da paz. No artigo 61, vai falar que este homem, nascido da virgem, que seria o príncipe da luz, este homem, nele repousaria o Espírito de Deus, porque ele iria anunciar boas novas, libertando o cativo do cativeiro, o cego da cegueira, o surdo da surdez, o deficiente se tornaria comum. E por último, no capítulo 53, desculpe, no capítulo 61, é bem referenciado que lá em Lucas capítulo 4, Jesus, quando chegou lá na cidade de Nazaré, entrou na sinagoga, pegou o livro, na sinagoga, sentou, deixou os mais velhos falar, depois levantou, abriu o livro de Isaías, capítulo 61, leu, o Espírito do Senhor repousará sobre o homem, tal, e anunciar boas novas, diz, opa, a partir de agora esta profecia se cumpriu. Dizendo que se cumpriu nele, e a partir dali inicia o grande problema aí do Novo Testamento entre eles e os líderes religiosos. E lá o artigo, e já no capítulo 53 de Isaías, vai narrar de forma magnífica acerca da vida e morte e a finalidade da vinda do Filho de Deus. Então, a ideia do Novo Testamento, por isso que é chamado de profeta evangelista, que o Evangelho, as mensagens e as ideias do Evangelho está totalmente esculpida lá no livro de Isaías. Tá bem? Por isso que essa correlação. Comentário do pastor Rogério. Se possível, acrescente comentários sobre os testemunhos arqueológicos de Isaías. Aí, pastor, acabei já anunciando. 1942, um beduíno com um bocado de pastoreando, um bocado de cabrito, o carneiro se soltou ali e saiu procurando. Não encontrou o carneirinho, o que foi que ele fez? Pegou um bocado de pedra e começou a jogar dentro das cavernas. Uma das pedras caiu dentro da caverna e teve um som diferente, de algo, de um jarro quebrando. Esta criatura foi para casa, no outro dia voltou, subiu, quando encontrou lá diversos rolos. O que foi que aconteceu? Levou aqueles rolos para casa. Posteriormente, teve uma grande história lá, depois um arqueólogo encontrou. E aí o que foi que encontrou? Diversos fragmentos de livro do Novo Testamento,
e apontando que foram os essênios que fizeram. Mais uma da grande descoberta arqueológica por parte do livro de Isaías foi encontrado o livro intacto de Isaías em 1942, comprovando que nossa Bíblia não sofreu qualquer modificação pelos textos exatamente. Temos a cópia fiel do livro que foi confeccionada em 700 anos antes de Cristo, tá bem? Então os achados arqueológicos sim dá total credibilidade a esse livro que estamos abordando agora, tá? Pergunta 4. Pastor Leudson, pode-se observar que hoje em dia diversas pessoas denominam-se profetas, mas não estão dispostos para denunciar as injustiças, afastamento de Deus e pecados, e muito menos dispostos a serem encerrados ao meio. Então, podemos chamá-los de falsos profetas? Rapaz, eu não sei nem como dizer exatamente isso aí, assim, para não ser tão agressivo. Mas vejam, né? O que é um verdadeiro profeta, né? Um mensageiro de Deus, né? Um mensageiro de Deus, ele ia para a guerra, ele ia para a batalha. Pouco importa se ele seria morto, se ele seria apedrejado, se ele seria cerrado ao meio, porque o que importa hoje em dia, gente, é justamente este homem ser portador da mensagem de Deus, né? Então ele tinha credibilidade. Mas, Cleito, como se daria essa credibilidade? Veja por parte de Isaías. As profecias apresentadas por ele se cumpriram. Ele disse, olha, não vá, Deus destruirá a Senaqueribe. Ô Ezequias, você arrume sua casa, põe a sua casa em ordem que você vai morrer. Daqui a pouco ele diz, não, pelo amor de Deus, eu cumpri tudo que Deus mandou, fiz a reforma religiosa, fiz tudo isso aí, mas você vai descer o seu coração. Mas ele se arrependeu. Deus foi lá, simplesmente permitiu lá colocar pasta de figo, tudo bem, que não foi pasta de figo que curou ele, foi sim o Deus. Então, se a ideia do profeta é que a mensagem apresentada por ele se cumpre. Isso aí está no livro de Jeremias. Se você é falso profeta, se você é um profeta verdadeiro, fale uma palavra para que essa palavra se cumpra, porque se ela se cumprir, ela é profética, né? Então, assim, hoje em dia, esses ditos profetas, esses falsos profetas, obviamente, eles simplesmente invocam esse nome de Deus apenas para agremiar pessoas, né? E ao seu bem interesse. Porque hoje em dia não tem mais profetas, né? Não tem. Hoje, porque como? A ideia é você ser um mensageiro de Deus se a própria Bíblia é a mensagem de Deus. A própria Bíblia é a boca de Deus, é o que nos traz o ensinamento, é que nos traz a mensagem de Deus. Ali é totalmente suficiente. Hoje dizer, Deus me falou que em sua vida você vai acontecer isso. Ali é pura balela, ali é pura mentira, né? Obviamente temos que ter esse cuidado, porque também não podemos limitar Deus, mas a forma como está sendo apresentado hoje é extremamente avacalhada. Isso é inadmissível, mas cada um responderá no dia do seu julgamento, né? Cabe a nós, nós como batistanos, como seguidores da Bíblia, como bons leitores, como aqueles que têm consciência no Evangelho e consciência no que Cristo aponta, devemos ler a Bíblia, internalizar, vivê-la, aplicar, ensinar, exortar. Isso já basta, né? A partir disso aí, somos o profeta de uma forma indireta, porque estaremos anunciando a palavra de Deus, né? Como Deus determinando. Então a ideia de profeta hoje, desde que você anuncia a mensagem da Bíblia, mas não inventando que eu profetizo que você vai conseguir um emprego na próxima semana, eu profetizo que você terá um carro novo do ano. Isso é balela, isso é coisa de... Não vou julgar mais, né, porque não vale a pena, mas isso é extremamente revoltante, mas que cada um responda na medida de sua culpabilidade segundo o tribunal de Deus, tá? Mas, sem dúvida, não podemos chamá-los de profeta, mas sim falsos profetas. Pergunta 5, Pastor Rogério. Os crentes falam muito de céu como lugar de louvores. Isaías 65 seria a proposta do reino eterno? Na verdade, Isaías 65 vai nos ensinar a respeito lá do reino,
mas fazendo uma singularidade lá com Tessalonicenses, fazendo uma referência lá com Apocalipse, sobre uma ideia do reino celestial, né? Mas eu acredito que seja uma proposta assim do reino eterno, mas numa perspectiva de acessar, de vivência, de estar com o Todo-Poderoso. Eu acredito sim. Dentro da proposta apontada em Isaías 65, eu vejo sim como reino eterno. Mas lembrando que o reino eterno, eu acredito que muitos hoje criam fantasias a respeito disso, que a Bíblia muitas vezes não nos dá tanto subsídio. E aquilo que a Bíblia não nos diz, não podemos afirmar com veemência. Eu normalmente é um tema que eu não adentro muito, porque assim é muito tênue falar o que vai acontecer no momento da chegada do Cristo, no momento da escolha dos eleitos, no momento de levar todos para o céu, para vivermos lá no reino de Deus, no chamado paraíso. É uma ideia um tanto quanto a Bíblia não nos dá muito subsídio, né? Então, em razão disso, eu não crio muitas teorias a respeito dele, não. Basta verificar que vai acontecer justamente o juízo final aí no Apocalipse, apontado no Apocalipse, e o apontamento aí do reino eterno dentro de uma ideia de céu, dando uma ideia de harmonia, dando uma ideia de perfeição, onde não haverá dor, não haverá tristeza, vivemos ao lado do Pai, onde Cristo, né, será o nosso nosso guia, né? Então, eu acredito que dentro da perspectiva de reino eterno dá para a gente pensar pelo capítulo 65. Mas eu não crio muitas teorias acerca desse fato, porque eu tento me limitar na medida da limitação que a Bíblia nos dá. Pergunta 6. Minha irmã Enildes, no capítulo 53, verso 4, diz que Cristo levou todas as nossas enfermidades, mas não são todos que são curados das enfermidades. O Senhor pode explicar? Podemos sim, mas a ideia de enfermidade é uma ideia de pecado, uma ideia de imperfeição, uma ideia de andar pecaminoso. Então Jesus Cristo, na verdade, dentro daquela ideia que a partir do sofrimento dele, nós fomos curados. A partir das pisaduras dele, nós enfrentaremos a paz. É algo extremamente, parece contraditório, mas não. É porque ele leva a nossa enfermidade, nossas doenças, nossos pecados, nossos péssimos pensamentos, nossos desejos pecaminosos. Ele leva toda a iniquidade. Ali vai apontar acerca de um processo de expiação, onde ele se oferece como sacrifício. Porque Isaías bem lembra, porque naquele momento, para fim de você justificar ou você tentar pedir um perdão pelos seus pecados, o povo levava justamente um animalzinho, levava os cereais para queimar e entregar para o sacerdote. Ele diz, não, isso aí, mas não. Vai vir um homem aí que vai se oferecer, né, como sacrifício para toda a humanidade. Então a ideia de enfermidade é uma ideia de imperfeição, é uma ideia de estado pecaminoso, é uma ideia de andança equivocada fora dos preceitos do Senhor, onde o próprio Isaías 53 aponta que estas pessoas, elas deveriam carregar a iniquidade dela, elas deveriam ser castigadas, mas Deus diz não, vamos salvar toda a humanidade através do Filho de Deus. Tá bem? Ideia de enfermidade, ideia de pecado, ideia de andança iníqua, tá bem? Pergunta 7, Pastor Rogério, estamos vivendo um tempo de grandes crises políticas mundiais. O que Isaías nos diria hoje? Eu acredito que ele nos diria no sentido que devemos simplesmente clamar a Deus, né? Eu acho que a ideia primordial, e confie unicamente no Senhor, né? Até porque lá tanto Isaías 40 como Isaías 41 vai nos dar aquela ideia de que você tem que confiar unicamente em Deus, porque Deus é justamente o nosso subsídio, né? Deus é a nossa salvação. E por mais que você passe toda a dificuldade possível,
né? Você, independente do que essa pandemia está nos ensinando, que é uma questão extremamente complexa, seja de cunho social, seja de cunho econômico, seja de cunho financeiro, seja de cunho político, seja de cunho familiar, sentimental, realmente nossas vidas foram totalmente modificadas. Mas temos que guardar, temos que elevar a nossa fé unicamente para Deus e entender assim que, até lá no livro de Hebreus, capítulo 13, vai dizer: leve com você o vitupério que Cristo levou. Então entenda que todo o sofrimento que ele passou, então você, por ser filho dele, é natural que você seja castigado, é natural que você seja atingido pelo mundo, é natural que você experimente o sofrimento. Então temos que experimentar o sofrimento sobre uma ideia, sobre uma perspectiva que o nosso Senhor Salvador, que o nosso Deus em forma humana também passou. Então se ele passou, se ele conseguiu vencer a morte, se ele conseguiu vencer toda a humilhação, prisão, tortura, tudo aquilo em prol de toda a humanidade, nós também não poderemos ser diferentes. Então vamos levar para fora dos portões da igreja, para as nossas vidas, o vitupério dele, toda a iniquidade que ele suportou, todo o sofrimento, tudo em prol da fé, tudo em prol desse plano salvífico de Deus. Inclusive, este é a ideia primordial, é a ideia central do livro de Hebreus, né? O sofrimento que deve ser suportado com base justamente no Filho de Deus. Então hoje não é diferente diante de tamanho sofrimento, morte, desemprego, violência doméstica. É uma situação lastimável, né? Mas Deus está no controle. Pergunta 8. Irmão Edinael, que por sinal, meus parabéns, meu amigo, sempre está aí em todas as aulas, perguntando, interagindo. Desde já, muito obrigado pela sua participação. No capítulo 6, Isaías viu Jeová ou Jesus? Se viu Deus, por que ele não morreu? Pergunta bem interessante, viu Edinael? Mas a ideia primordial lá no capítulo 6 é que realmente ele estava no templo do Senhor, no ano da morte de Uzias, que em tese seria o tio dele, segundo a tradição judaica. E a partir dali ele viu os querubins, né? Ele viu os anjos, ele viu os serviçais de Deus. E a partir dali ele disse que ele viu a glória de Deus, fumaça no templo, aquela questão, toda aquela visão maravilhosa que ele teve. A meu ver ali ele viu justamente Deus mesmo. Ele teve esse contato com Deus. Porque ele não morreu, até porque ele fala: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Obviamente porque ali a ideia de purificação, observe que antes dele ter o contato com Deus, o próprio querubim foi lá e pegou a brasa do incensário que estava no templo e tocou na boca dele, nos lábios dele, purificando aquele homem. A partir dali Deus faz uma pergunta extremamente retórica: quem eu mandarei para esse povo iníquo? Eis-me aqui, Senhor. Então, obviamente, houve uma ideia de purificação, houve uma ideia de preparo, Deus ainda provou ele, né? Fazendo, quem eu mando? Porque Deus não falou, você vai ao povo. Não, ele diz, não, eu me coloco à disposição, sim, a passar a mensagem de Deus, aconteça o que acontecer. E Deus falou, esse povo não vai te ouvir, ele vai ter olhos e não vão enxergar, e vão ter ouvido, mas não escutarão. Então, apontando acerca do estado de cegueira. Lembrando que é um dos motivos que Jesus Cristo falava por meio de parábolas. Vamos encontrar lá nos evangelhos fazendo referência a esse texto aqui em Isaías capítulo 6, a partir do verso 15. Por causa desta passagem, tem olhos e não verão, ouvidos e não escutarão, e não entenderão, porque a cegueira espiritual não permitirá que eles enxerguem o Filho de Deus, ou eles não enxerguem acerca da mensagem. Então, te respondendo, eu acredito que ele viu a Deus, a segundo momento ele foi purificado, e a terceiro momento que Deus permitiria esse contato, porque a intenção era chocar e que ele entendesse que o grandioso Deus estava com ele e que a missão dele não era nada fácil, até porque Judá e Jerusalém estava num estado de depravação moral e espiritual tremenda, que inclusive ele precisava interceder, inclusive
a falta de respeito de você matar um servo de Deus, um profeta de Deus, cerrado ao meio, tá? Pergunta 9. Júnior, os judeus não creem que o servo sofredor citado neste livro é Jesus. Por quê? Pois este livro compõe o Tanakh. Boa pergunta, Júnior. Porque eles entendem que Jesus é um impostor, né? E aí eles têm uma ideia de que a Bíblia, um exemplo, a Bíblia hebraica vai apontar que haveria um filho nascido de uma jovem, enquanto a Septuaginta, né, que é a tradução da Bíblia hebraica para a tradução grega, né, que foi feita por 70 sábios, por 70 justamente os mais velhos de cada tribo, botou 70 homens, eles pegaram a Bíblia hebraica e traduziram para a Bíblia, desculpe, do hebraico para o grego. Então eles informam que a Bíblia fala, olha, haveria o filho de uma jovem, não seria filho de uma virgem como está na versão grega. A segundo momento ele passa a apontar que aquela menção de Isaías 7 faz referência ao nascimento de Ezequias e não o nascimento do Messias. Então ele, dentro desta ideia, fora também que eles entendem que o Messias não viria com esta ideia carnal de Cristo, né? Ele viria com a ideia também mais política. Por quê? Porque o Messias ele seria descendente de Davi. Davi foi um grande líder político, um grande líder espiritual, um grande líder religioso. Então, mas a base primordial por parte dos judeus é que esta ideia de líder, esse Messias, ele iria dominar todo mundo, obviamente, sobre uma perspectiva também política. Por isso eles entendem que Cristo é um impostor. Primeiro, sob uma perspectiva literária, que houve, segundo ele, deturpação na tradução, que nós, obviamente, utilizamos a versão Septuaginta, né? Nessa perspectiva de virgem, que nasceria um filho de uma virgem e não de uma jovem, fora essa perspectiva também pessoal do Cristo, tá? Então, por esse motivo, ele entende que Cristo é um impostor. Comentário de Gilmara. É bem isso que tem acontecido aos que se opõem a essa profetada moderna que prega Mamon. Quem prega Cristo é perseguido. E é justamente isso, né? Esses que se dizem profeta hoje querem ficar próximo ao poder, né? São aqueles que falam a palavra de Deus a fim de benefícios pessoais e benefícios políticos. Enquanto aquele, e fora que, observe que esses que se dizem profeta, que se dizem apóstolos, né? São pessoas que vão apontar acerca da teoria da prosperidade, vai deturpar toda a mensagem de Cristo, visando aí encher igrejas, saquear aí muitas famílias aí. É complicado, não infelizmente é uma depravação espiritual e religiosa muito grande que encontramos aí no país. E o verdadeiro cristão, ele sabe que pode andar com o sofrimento, se assim Deus determinar, que a fé dele deve se tornar inabalável, né? Independente de qualquer coisa, porque nós temos uma coisa maravilhosa, temos a fé e a crença no nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor Salvador e Deus como único e verdadeiro, que nos dá todo sustento, né? Para passar por qualquer provação e não tentar aí falar palavras doces, maravilhosas para os chefes de Estado, para ter uma certa aproximação e aí poder fazer nomeações, poder ter interferências políticas e tal. Isso são falsos profetas, né? Isso não cabe, isso vai contra os dizeres de Deus. E se lermos ainda essa ideia de falso profeta, ela é muito bem definida no livro de Jeremias, né? Então ali que eles profetizam beneficiando o rei e tal, aquela passagem lá em 2 Reis, 1 Reis, capítulo 19, Salve vai tratar sobre a passagem de 2 Reis, capítulo 20, salvo engano, que vai tratar sobre aquela passagem do profeta Miqueias e aqueles profetas mentirosos que profetizavam para Acabe, mandando que ele fosse à guerra, porque eles profetizam, eles falavam palavras doces apenas para satisfazer os interesses do rei,
ou dos governantes, o que não é muito diferente hoje dos falsos profetas. Tá bem? Tem mais alguma pergunta? O pastor Neudson acabou, não foi? Meus irmãos, desde já, muito obrigado pela presença de todos, obrigado também pelas perguntas, pela participação aí dos nossos irmãos, que acaba enriquecendo a nossa aula. E, sem dúvida, eu espero ter ajudado de algum modo para que vocês possam entender melhor esse livro tão maravilhoso e tão importante aí. Porque para entendermos o Cristo, para que ninguém diga, oh, Cristo é coitadinho. Não, Cristo não é coitadinho. Ele veio aceitando a missão, conforme anunciado em Isaías. Ele sabia o que ele iria passar, torturado, humilhado e morto, e sem ter o direito de falar sequer uma única palavra. E assim ele cumpriu fielmente tudo que havia sido anunciado no livro dos profetas. Tá bem? No mais, fazer uma oração aqui para que Deus possa abençoar nossas vidas no decorrer dessa semana e que possa aí engrandecer de algum modo com toda essa nossa empreitada. Tá bem? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta maravilhosa oportunidade, poder explorar a Tua santa palavra, falar acerca do servo sofredor, este homem santo, esse homem que muito nos ensinou, desde o seu chamado profético, desde os seus ensinamentos a respeito do juízo, acerca do julgamento, acerca das histórias apontadas lá no segundo módulo do livro, que nos ensina que devemos entregar nossas vidas ao Senhor. Senhor, obrigado, Pai, por poder aqui abordar acerca da terceira passagem, acerca do juízo de consolação, as profecias de salvação, porque são elas que nos alimentam e nos fortalecem a cada dia para passarmos por todo tipo de provação, porque o Senhor é o nosso Deus e Jesus Cristo é o nosso Salvador. Assim, Pai, tomando esse ensinamento que o Senhor nos permitiu ter, eu peço que o Senhor abençoe, a todos os nossos irmãos, abençoe a todos nós que tenhamos uma semana regada aí de muita paz, muita graça, muito conhecimento, muito fortalecimento, muita fé. Amém? E que o Senhor possa nos permitir estar aqui na próxima semana para apresentar mais uma aula acerca de um livro sagrado. Amém? Meus irmãos, a paz e a graça. Obrigado pela presença de todos, a paz e tudo de bom.